Olá, passando mais uma vez aqui para falarmos um pouquinho mais sobre vida e religião. Antes, dá o seu clique aí de OK, se inscreva e aperte o sininho para que a gente continue sempre em contato cada vez que eu estiver por aqui. Como vocês já sabem, meu nome é João Calazans Filho, sou escritor, professor e em momentos turbulentos como os que nós estamos vivendo atualmente, cabe nos refletir sobre as coisas mais importantes da vida, principalmente os nossos ancestrais do nosso passado. Ontem falamos um pouco dos essênios e falamos de Jesus, e não vamos deixar de falar de Jesus. O Novo Testamento é muito interessante para mim, eu adoro o Novo Testamento. Falávamos na pureza, na purificação da alma para poder você ter acesso a templos. E colocávamos nessa situação a possibilidade de que Jesus e João Batista tivessem tido a oportunidade de conviver com os essênios, uma seita, como nós já falamos, muito forte, muito entregue à fé divina, de um pacto total com Deus. Em uma das passagens, uma das parábolas de Jesus, que ele falava por parábola, ele fala o seguinte: eu te pedi pão, tu me destes pedra, te pedi um peixe, me destes uma serpente. E aí você para pensar o que é que Jesus queria falar com aquilo. Ele queria simplesmente falar que em dias atuais a bondade e a maldade convive no mesmo ambiente, convive e é servida no mesmo prato. Temos que ter um pouco de cuidado, porque onde existem pessoas boas, existem pessoas más. Uma árvore ruim nunca vai dar um bom fruto. E o fruto nunca cai longe da árvore, não importa a qualidade dele. Mais um pouco à frente, Jesus conversando com um dos mestres do templo, ele fala sobre renascimento, sobre reencarnação. E na conversa, eles começam a falar sobre tudo e falam sobre como você pode ter o acesso garantido ao reino do Pai Eterno, ao reino de Deus. Ele vira e fala: olha, tu tem que se purificar antes de tudo, passar pela água, porque o espírito precisa surgir da água para ganhar a vida eterna. E isso volta aos essênios. Por quê? Porque os essênios usam a água como purificação para que você possa adentrar aos templos e ter acesso às escrituras sagradas. Como nós falamos lá nos achados do Mar Morto, nós tivemos a oportunidade de ter contato e mais informações com esses detalhes. Mas voltando para a conversa dos dois, tem um determinado momento que Jesus fala: a carne o que é da carne e ao espírito o que é do espírito. E o mestre do templo pergunta: mas mestre, eu sou muito velho, como é que eu poderia reencarnar, renascer? E ele fala: tu que és um sábio, um mestre do templo, não sabe sobre isso? A carne, o que é da carne? Ele volta a repetir. E é o espírito que é do espírito. O espírito renasce justamente na purificação. Com a purificação você ganha o reino eterno. Ora, mas lá, certo, entre os essênios, que as pessoas pensavam que eles eram pacíficos, simplesmente sacerdotes que oravam, certo, em benefício da paz, descobre-se que os essênios eram revolucionários. Eles se preparavam e tinham embate ferrenhos contra o Império Romano. João Batista e Jesus não escapam de ter passado por ele, até porque Jesus era revolucionário. A pregação dele era revolucionária. Então, mostra que o fato de Jesus não dormir em Jerusalém, dormir sempre em cidades afastadas como Betânia,
onde Lázaro e sua irmã viviam, e em outros pontos que não pudessem ter acesso a ele. Então Jesus ia ao templo, falava e debatia com os sacerdotes, destruía completamente pelo seu conhecimento que tinha dos evangelhos, e depois voltava para poder estar mais protegido na área rural de Jerusalém. E aí vem a questão, por exemplo, de como os essênios viviam esse momento, certo? Essa questão que estamos passando atualmente, que a humanidade passa atualmente, porque lá tinha um manuscrito da guerra. O manuscrito da guerra falava da guerra do bem contra o mal e da luz contra as trevas. Quem seriam as trevas? As trevas seriam, certo, aqueles judeus que abandonaram o Torá, abandonaram a sua fé em Deus para poder dar apoio e adorar inclusive deuses do Império Romano. E a parte da luz seriam eles, aqueles purificados, com a ajuda de uma espada divina. E que o Messias estaria presente nessa luta. O Messias não estaria ausente. Agora, cabe nos lembrar o seguinte, que nós temos o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E todos esses segmentos bíblicos acreditam no determinado Messias. Só não sabemos se é um Messias só revestido nas três religiões ou se seria Messias diferenciados para que houvesse uma guerra entre as três principais religiões do planeta. A ideia principal é que vai se unir Benjamim, Judá e Levi, as três principais tribos religiosas daquele momento, e que juntos com as forças divinas vão embater uma luta das trevas, certo, contra a luz e da luz contra as trevas. Até parece o momento que nós estamos vivendo. A humanidade precisa repensar, se reinventar, se melhorar bastante, para que o Apocalipse não seja verdadeiro e que não precise Deus varrer o universo para poder reconstruí-lo. O futuro da humanidade na mão dos humanos. Até lá, na próxima vamos conversar um pouco mais sobre outros assuntos, inclusive sobre Jesus, que é muito interessante falar sobre ele.